Talvez se pense que zumbis são uma criação imaginária moderna, de artistas consagrados e criativos. Registros culturais de povos de outros lugares do mundo, não tão bem retratados assim, mostram o contrário. Relatos de mortos que voltam à vida não são novidade. No Brasil, por exemplo, foram registrados e perduram até hoje. O caso que vamos ver hoje, todavia, não está escrito e guardado em nenhum museu, mas precisa ser contado. É possível que tenha algo a ensinar aos nossos tempos, para quem tem ouvidos para ouvir e coração para sentir. Aconteceu quando, no Brasil, ainda existiam escravos legalmente. A princesa Isabel ainda nem era nascida. É possível que estejamos falando do final do século XVIII, mas quem sabe? Só se sabe dos ocorridos macabros que se arrastaram através do tempo, chegando até nós, e que agora serão realmente lembrados, para nos fazer arrepiar os cabelos, e quem sabe, nos fazer acreditar um pouco no sobrenatural. À margem de um riacho que contornava um engenho ali perto, Ivaneide exibia o corpo reluzente da água, que usava para se lavar. Quase se fundia à noite. Mas a cada toque que dava na água, mostrava a nudez de seus quase 30 anos. Estava tarde para tomar banho, mas aquele dia seria especial. Sozinha teria melhor intimidade consigo mesmo. Ia dizer a Nildin que esperava um filho dele. Passava com muito cuidado e zelo a mão sobre o abdômen. Aquele era seu ritual preparatório para ser mãe. Ao terminar de lavar-se, colocou uma espécie de camisola cor de pele sobre o corpo nu e se encaminhou para dentro do mato, na direção da grande casa. De longe, conseguia ouvir a festa que estava para começar no terreiro. Animou-se, vendo naquilo um bom presságio. Era noite de lua cheia, e nem parecia noite, pois no terreiro, atrás da casa grande, as paredes brilhavam brancas e o barro do chão era de um laranja bem vivo. As árvores da mata ao redor estavam bem visíveis, e os pés que se sujavam andando descalços pareciam marrons ao invés de pretos. Batucava uma música constante, mas que não se mostrava por inteiro. Era um ensaio, talvez um treino. Homens e mulheres requebravam-se e davam piruetas, mas a maioria ainda se alimentava, com pratos feitos de barros nas mãos, sentados em volta, recostados nas paredes que os separavam dos patrões. Ivaneide surgiu de trás da mata bem iluminado, em uma das extremidades do terreno aberto. Conforme caminhava para dentro da roda de companheiros, a roupa colava no corpo úmido do banho que acabara de tomar. Muitos sorriam para ela. Alguns faziam menção de puxá-la para dançar, mas ela desviava, não queria perder o foco daquela noite, muito menos se sujar, afinal, sabia o quanto Nildin poderia se animar ao saber da notícia do filho que ia receber. Mas parecia que, já naquele tempo, a alegria de gente miserável durava pouco. Ivaneide deu apenas mais alguns passos até começar a gritaria. Neide, Neide! Em um canto do terreiro da senzala, 2 escravos também vinham chegando, no lado oposto, trazendo nos ombros uma pandiola. Em volta deles, várias mulheres choravam em estado de choque. Choravam porque sabiam que, embalado na padiola, os 2 homens traziam um cadáver. Neide se assustou com o escândalo que as mulheres faziam, vendo que estendiam os braços na direção dela. Ivaneide se apressou ao encontro delas. Quando a padiola foi deixada no chão, próximo ao mato,
Para não incomodar o recreio da noite, as mulheres fizeram questão de destapar o rosto do corpo trazido nela. Era Nildin, o pai de seu futuro filho. Tinha um profundo corte na têmpora esquerda, um rasgo que ia da sobrancelha até o pescoço. Neide quis se abaixar para tocar a face dilacerada do companheiro. Não queria acreditar que era ele, mas teve de acreditar. Mal os dois escravos deixaram o corpo no chão e foram pegar um angu da janta, um homem virou a esquina da casa grande. Tinha um peito estufado de orgulho, e assim que bateu o olho em Vaneide, abriu um sorriso. Veio andando, fulminando os olhos de Neide sem perder o ritmo dos passos, como se desfilasse. As mulheres que choravam e se preparavam para começar a consolar a viúva, quando viram esse homem chegar atrás delas, apontaram na direção dele, denunciando o assassino. Nenê era um dos principais escravos responsáveis pela plantação de cana. Arrogante, por ser de grande porte e bem visto pelos senhores, achava-se dono de quase tudo na senzala daquele engenho. Isso incluía as mulheres. E Ivaneide era sua favorita. Quando mais jovens, os dois chegaram a formar casal. Neide engravidou 3 vezes dele, mas nenhuma gravidez vingou. Com o tempo, Nenê começou a achar que a mulher botava fora seus descendentes de propósito. Com essa ideia fixa na cabeça, começaram a bater na mulher. Surrava-a quase todos os dias. Até que Josenildo, um dos escravos que passava mais tempo na moenda, reparou no sofrimento da mulher. Enfrentou Nenê e ganhou Neide. Com a proteção de Nildin, Ivanilde começou a ser um pouco mais feliz, mesmo com os sofrimentos inerentes à vida de qualquer escravo daquela época. Nenê nunca engoliu o desaforo do homem que lhe roubara a mulher. Alimentou ódio por ele até chegar aquele dia, em que acertou em cheio a cabeça de Nildin com um facão. Agora, Ivaneide estava livre para ele novamente. O assassino de Nildin ignorou a revolta de Neide e foi direto para dentro da senzala, vitorioso e calmo. As outras escravas cercavam-na, tentando acalmá-la. Mas Neide não queria se resignar. Com uma raiva crescente no peito, lambuzou-se no sangue do pescoço dilacerado do cadáver de Nildin. Arrancou um tufo de cabelo da cabeça dele e um pedaço da camisa esfarrapada. Depois se virou e sumiu de volta na mata, de onde há poucos minutos tinha acabado de sair do banho tomado e pronta para ser um pouquinho mais feliz na vida. Ivaneide penetrou ensandecida a mata sob a luz da lua. A camisola cor de pele esvoaçava atrás dela, qual o rabo de um fantasma. Juntou mato e cascas de árvores, amarrou tudo em cipós e untou a obra com sangue de Nildin, que sujava sua pele. Em seguida, grudou os fiapos crespos do finado naquele corpo estranho que ia se construindo. Terminou embrulhando tudo no trapo que arrancou da camisa dele, deixando para fora só 5 pontas, uma representando a cabeça e as outras 4 as pernas e os braços. Quando terminou, beijou a peça com fervor, como se beijasse o companheiro morto, e começou a murmurar palavras indiscerníveis. Fechava os olhos com força, espremendo as lágrimas, e depois encarava a lua cheia, como se implorando por alguma coisa. No dia seguinte, para evitar que o corpo do morto começasse a feder e juntar moscas, cavaram uma cova rasa e jogaram terra por cima, de qualquer maneira. Ivaneide se comportou como se não ligasse mais para o falecido. Trabalhou da mesma maneira com que se trabalhava todos os dias. As outras mulheres a princípio estranharam,
mas logo entendiam a aparente calma dela, quando se aproximavam e sentiu o cheiro forte do sangue seco de Nildin, que ela, desde a noite passada, não havia tirado do corpo. Nenei cuidou da plantação naquele dia com um sorriso de orelha a orelha. Mal podia esperar para encontrar Ivaneide à noite e cobrar o prêmio pela vitória de tirar Nildin do caminho. Mas naquela noite, Neide não apareceu na cozinha nem no terreiro. Alguns pretos disseram que se tinha visto indo na direção do bosque, a oeste do engenho, mais ou menos no lugar onde se livraram dos corpos dos escravos mortos. Nenei logo entendeu que a viúva ainda devia estar sentindo a perda. Então, depois de jantar tranquilamente, dirigiu-se para o cemitério, sem chamar atenção. Assim como a noite anterior, aquela também era de lua cheia. Dessa vez, porém, o céu estava coberto de nuvens, de maneira que a escuridão tomava conta de tudo. Isso, no entanto, não impediria aquele homem de ir atrás do seu troféu. Caminhou seguramente pelo pequeno bosque e logo estava no cemitério de escravos. O lugar parecia mais um terreiro baldio todo revirado, com membros de cadáveres emergindo da terra, fazendo com que a caatinga de morte parasse por ali o tempo inteiro. Durante o dia, aquele espaço era coberto por uma nuvem de urubus, que cobriam o céu como uma cortina fúnebre. Ivaneide estava na borda direita do cemitério, onde havia espaço para novos corpos. Estava ajoelhada no monte de terra que cobria o cadáver ainda fresco do ex-companheiro. Nenei se aproximou devagar, pé ante pé, e a agarrou por trás. A escrava não levou o susto que ele imaginou que levaria, mas debateu-se com todas as forças que tinha. E quanto mais ela se debatia, maior o desejo do seu raptor aumentava. Concentrados na briga, os dois acabaram percorrendo o terreno repleto de defuntos. Pisaram a papa de terra e carne podre dos enterrados mais recentes, e chutaram, sem querer, os ossos dos mais antigos. A veste de Ivaneide já tinha sido quase todas rasgadas, mas no peito ela mantinha firme um boneco de mato e sangue de Josenildo, embrulhado na camisa puída que ele possuía quando morrera. Apertava com tanta força que quase o desmanchava. Neide apenas gemia em protesto, tentando se libertar, mas enfim começou a gritar quando suas forças estavam prestes a se esgotar. Urrou em um desespero tão grande que talvez até as estrelas tenham ouvido. Nenê lambia o colo e o pescoço. Quando ia de fato abusar de Neide, sentiu um aperto no calcanhar. Olhou para baixo e viu que estavam sobre a cova de Nildin. De dentro dela, o braço do morto havia saído e lhe agarrado. Confuso, o homem acabou baixando a guarda, deixando uma brecha para que Neide se livrasse de uma vez dele. Solta, ela foi ao chão, exausta e deslumbrada com o que testemunhava. Olhou o boneco desgrenhado que ainda segurava e o beijou em êxtase. O corpo de Nildin, reanimado, ergueu-se da cova. Ignorava os vermes que já se juntavam no talho aberto em sua cabeça e pescoço. Seus olhos estavam arregalados, totalmente brancos, sem íris nem pupilas. Com o esforço que fizera para se levantar e segurar o abusador de Ivaneide, um pouco de sangue ainda espirrou dos vasos abertos de seu pescoço. Nenei, antes tão cheio de si e inflado de desejo, murchou de pavor. Socou o morto-vivo desesperadamente, tentando se desvencilhar dele. Mas os punhos de Josenildo estavam rígidos como pedra. Vendo que aquele ser do outro mundo mal sentia os socos que lhe dava na face, Nenê experimentou ir quebrando dedo a dedo das mãos que lhe seguravam.
Com muito custo, conseguiu se soltar do monstro. Saiu para dentro do mato, quase louco de desespero. Nildin permaneceu no lugar, os pés ainda enterrados na cova rasa. Seus dedos estavam todos dobrados para fora, mas ele não demonstrava nenhuma dor. Neide ficou por um tempo olhando aquele corpo morto e vivo. Sua reza havia surtido efeito. Sua fé exercera milagre. Um milagre que lhe salvara de ser estuprada naquela noite. Pôs-se de pé lentamente, ainda espantada com o que testemunhava. Nildin virou a cabeça na direção dela, quase a fazendo cair do pescoço. Mirou os olhos brancos para a mulher. Ela, de coração disparado com a visão do morto lhe encarando, passou a mão na barriga e apertou o boneco que usara para invocar o companheiro de outro mundo. Maravilhada e assustada, Neide se perguntou se aquele era mesmo Nildin, ou se era apenas uma casca vazia. Questionou-se se devia ir para longe daquela criatura putrefada. Mas quando a viu caminhar, qual fantoche animado pelo além em sua direção, decidiu ficar ali para receber o abraço da morte. O que tinha a perder, afinal? O corpo fétido e oco de Nildin parou um palmo à frente dela, e inerte permaneceu. Neide viu que o corpo dele já começava a juntar as larvas dos germes, que lhe devorariam a carne e até os ossos. Quis acreditar, no fundo do peito, que a alma do finado companheiro estava ali dentro, e então abraçou o morto-vivo com ternura. O corpo, ereto, não moveu um músculo. Permaneceu estátua de pedra entre os braços da mulher. As nuvens daquela noite começaram a se dissipar e a lua apareceu, iluminando o casal no meio do cemitério dos escravos. Ivaneide, então, se lembrou de que queria contar que estava grávida. Encostando o ventre no corpo do morto renascido, fechou os olhos e sussurrou que esperava um filho dele. Não sabendo quando seu protetor voltaria a cair inerte no chão, completamente sem vida, Neide aproveitou um pouco mais o momento, agradecendo a Deus por encontrar Nildin de novo. A cena era macabra, mas quem que já se sentiu sem ninguém no mundo poderá julgar.